Então, para vocês que assistem no gravado, sejam bem-vindos. Nós estamos continuando o estudo das cartas de Cristo, carta 5, e a gente tem um resuminho. Preparei um resuminho da semana passada, retomar o assunto da semana passada, porque ele é bem complexo e é a base de todo o entendimento que a gente precisa ter agora. Então, a gente começa com a nossa oração, segue 2 minutos de meditação e depois a afirmação de co-criar um mundo melhor, uma era de amor e paz no mundo. Nós somos co-criadores. É isso que as cartas de Cristo têm nos mostrado, o nosso poder pessoal como um fragmento vivo do Criador. Nem filho, não é mais do que filho, é um pedaço do Criador em processo de experimentar essa vida e com o poder de criar. Tanto a gente cria inconscientemente, aí acaba criando o que não quer. Mas nós somos co-criadores em potencial a todo momento. Por isso que afirmar dá poder para que aquilo aconteça. Então, a gente começa fechando os olhos para ouvir e sentir cada palavra da prece. E assim, fechando os olhos, vamos respirar lenta e profundamente. Ai, vamos acalmando o pensamento, deixando o corpo relaxado, uma postura ereta, em relaxamento. E assim iniciamos. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em meu espírito e chegará cada vez mais perto e meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim a gente inicia mantendo esse olho fechado. Vamos fazer mais uma respiração lenta e profunda e iniciar nosso momento meditativo de 2 minutos. Eu vou colocar o cronômetro aqui para que vocês despreocupem. Eu aviso quando terminar. E a intenção é a gente silenciar ao máximo o nosso pensamento. Então, vamos dar umas dicas. Preste atenção na sua respiração, o ar que entra e sai. E eleva seus olhos para as sobrancelhas. Mantenha elevados. Isso ajuda a evitar pensamentos que entram na mente. Então, vamos começar agora. Por 2 minutos, nossa meditação de hoje. Começando.
E vamos mantendo os olhos fechados, respirando fundo. E agora é só ouvir a afirmação na intenção de que isso se manifeste, porque somos co-criadores. Então, diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. E assim a gente respira fundo mais uma vez e vai abrindo os olhos, respirando fundo e calmamente. Isso. E aí a gente vem para o nosso estudo de hoje. Hoje vamos retomar, fazer um resumo de tudo que foi falado na semana passada, porque é bem complexo, bem rico, né, de informações. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela simples, meu rascunho, uma coisa que eu fiz nesse pouco tempo aqui que eu estou disponível aqui, visto que eu estava fora de casa. Mas vamos ver como que dá para ir observando aqui. Tirei uma foto. Aí eu vou tirar um pouquinho desse tamanho, porque tem uma marca aqui, né, que está atrapalhando. Deixa eu diminuir para 5%. Aí, aí, todo mundo vê bem aí? Por favor, vê se dá para ver desde o topo da folha. Eu não estou conseguindo enxergar, não, mas pode É ser porque eu. ficou pequeno? Para Não dá mim, para eu ver estou muito pequeno. isso. Oi? Não dá para ver, não. Ah, mas está Não está pequeno, é isso? aparecendo. Não, não está aparecendo. Está uma tela preta e você no cantinho. Olha, não está aparecendo, hein? Para mim está aparecendo, agora não dá para eu ler, porque está pequeno. Hum, deixa eu botar maior. Ah, agora eu vi. Agora eu posso deixar maior e eu ia baixando. E agora? E Veja aí Agora você. agora tudo é consciência. O resto eu já não leio também, porque aí já é os olhos. tudo é consciência tornado visível. Consciência infinita Uhum. e eterna. Mas eu Agora tá acho bom. que vai poder ficar no gravado, se não der para ver separado aí, porque eu acho que agora talvez no gravado fique, já que dá para, pelo Não, mas menos, dá para ver. ver. E é só aumentar também. A gente aumenta, é só colocar a mão na tela e abrir. Tô até fazendo isso. Vou fazer grande. Aí, ó.
Aumentei mais, veja aí, Dá para Mary. ver, ficou, cortou um pouco do lado esquerdo. Agora dá para ler, tá dando. Vai Eu que é o regulei zóio aqui de Mary. também. Oi? Dá para ler sim, Tá Cris. dando para ler, Cris. Possível em equilíbrio, dimensão universal final de consciência. Uhum. Então, olha, nós lemos isso a semana passada. E Jesus fala que tudo é consciência tornado visível. Consciência. E essa consciência, a consciência é infinita e eterna. Parece que, diante do que a gente viu semana passada e o que está começando a aparentar aqui, é que essa consciência é Deus. Ou uma coisa que é o que a gente pode entender de Deus, né? E aí ele não chama só de Deus, ele amplia para consciência. Consciência é infinita e eterna. E aí, como ele está explicando melhor essa consciência, né? Ele fala que há duas dimensões de consciência, dentro e fora de nós. Então, é como se essa consciência, ela está em nós e está em toda parte, em tudo, né? Como a gente já vai ver embaixo. Então, a dimensão universal final de consciência, que é esse todo para tudo, que não tem mais por onde ir. Então, ele fala que é dimensão universal, final, que é para não dar margem para ninguém pensar que tem alguma coisa para além disso. Não, é o máximo do máximo que a gente pode tentar imaginar, né? Da consciência, da consciência, da consciência de tudo que existe. Ela é inacessível em equilíbrio, né? Ela é inacessível, não se chega lá, e ela está em equilíbrio, ou seja, um silêncio é a meditação que a gente fez para ficar quietinho. Nada, nada. Apenas o silêncio é como deve ser quando a gente atingir esse silêncio. É como a gente pode imaginar uma dimensão universal final de consciência em estado de equilíbrio. Nada acontece. É um silêncio, é um estado de equilíbrio. Porém, a gente já acabou de ler ali que é dali que está todas as coisas, né? Aqui em cima a gente viu aqui, ó, que ela é infinita e é eterna, e tudo é consciência tornado visível. Então nós estamos num estado de consciência da dimensão universal final, tornado visível, mas tem uma parte que está lá inacessível em equilíbrio. Então, não está tornado visível nada. É lá a fonte, mas o que está tornado visível está fora. Então, essa dimensão universal final de consciência é a única fonte de tudo, de todo poder, sabedoria, amor, inteligência. Não existe nada para mais do que isso. Igual a gente estava falando lá, né, em cima. Consciência é como se fosse dizer assim, ó, não existe para nada além disso, porque está o nome assim, ó, dimensão universal final de consciência, que é a única fonte de todo poder, toda sabedoria, todo amor, toda inteligência. Não dá para pensar que vai haver outra coisa que possa ter originar alguma coisa, porque não tem. Tudo bem até aqui, gente? Me fala aí se precisa comentar, se tá tudo bem, porque hoje é o dia da gente falar mesmo. Fica assim, quando a gente começa a pensar nessa dimensão final de consciência e que ela é inacessível, ou seja,
nós não conseguimos acessar a essa dimensão final de consciência, pelo que eu entendi. Uhum. Ela é acessível. Inclusive, tem uma parte que ele fala, tem uma parte que ele fala é, que jamais pode ser verdadeiramente conhecida por nós, espíritos individualizados. Quer dizer, nós somos os espíritos individualizados, né? Que eu É, entendi. isso. Então, aí diz, né, que a dimensão universal final de consciência, conhecimento, conhecimento, que a gente não vai, né, a gente não vai conseguir entender assim verdadeiramente essa dimensão, que nós Uhum. somos individualizados ainda, né? Então, aí também tem um momento que ele falou que assim, é tão inacessível que se você tentasse ou fosse estar, você sumiria, desintegraria, não existiria E mais. A sua não individualidade não é, seria, porque você ia é, voltar para um todo que é um silêncio e uma quietude, você não seria mais. Aí ele deu exemplo do sol, da luz do sol com relação à luz de um vagalume. Um vagalume que fosse, né, entrar no sol, não existiria mais. A luz ou a própria forma de ser. Então, é, é bem isso, né? A partir do momento que a gente tem essa origem, se torna individual na nossa própria natureza única, aquela fonte nossa já não é mais acessível, porque a gente tem agora uma individualidade. Está criado essa individualidade em nós e somos aquele fragmento único e expressando agora, né? Expressando. é, Muito bem. Pode falar quem ia falar aí. Tem ninguém mais não? Então vamos devagarzinho aqui. Então a gente sabe, né? E tem todo esse poder único para tudo que existe. E que na fonte é tudo silêncio e quietude. É aquele equilíbrio. De onde veio toda a criação. Eu estou seguindo a orientação do livro, então ele está dando um reforço naquilo que a gente já viu lá no início, lá em cima. Tá. Aí a sua natureza, essa natureza dessa consciência universal final, ela é a intenção. A intenção é expressar. Então, eu tenho uma intenção. Qual é a minha intenção? Eu estou quieto aqui, no silêncio, na quietude. Mas a minha intenção é não ficar sempre assim, quieto, parado. Eu quero expressar, eu quero mostrar, né? E aí sim, de onde veio toda a criação. A criação é a expressão dessa consciência universal final. É assim que ela se expressa. Dessa quietude, desse silêncio, sai o quê? O que que vem? Qual é a intenção que parte desse silêncio, dessa quietude? A intenção é expressar. E a criação é a expressão. Então, é daí, desse silêncio, dessa quietude, de onde veio toda a criação, porque a intenção dessa fonte, dessa consciência, é expressar, ser, fazer as coisas acontecerem. Tudo bem até aqui? Cris, Hum, bem lá no, antes de chegar nesse ponto que você está explicando, dos hum, componentes, não, da dimensão final de consciência, antes disso, quando ele começa a falar nada vem do nada, aí ele fala assim, que você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Aí dá o uhum. exemplo do balão de ar, né, que se estourar o balão de ar, não vai encontrar gelatina, né, vai encontrar ar. Aí que eu fiquei, que deu assim uma dúvida, né? Porque Hum, ele fala
que você extraiu o seu ser dele. Então, como que é? Você entendeu essa parte? Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele? Aham, justamente. Então, ele vai falar aqui, né, da forma como mais para frente, ele vai explicar que nós somos esse fragmento, né, essa parte da criação. A gente não é criado por uma coisa externa a nós. É porque ser criado por Deus é uma cultura do pensamento humano, né? Outra palavra que dá confusão, filho de Deus, filho, é porque filho é uma coisa que é separado, né? A gente tem nossos filhos como nossos, mas individuais, e que nossos filhos, mas que eles não são nós. Eles são outra pessoa, outra personalidade, outro jeito de ser e tal e tal. Então, falar que é filho separa, não dá a intenção disso, de ser a própria fonte. Então, essa é a grande sacada das cartas de Cristo. Ele veio dizer: vocês não são filhos, vocês são a própria criação manifestada. Da forma que é assim que o fragmento do Criador está vivendo em vocês, da forma que vocês se expressam, porque a intenção é expressar. Então, o que somos, somos porque fragmentos divinos que temos é dessa expressão. Aí a gente entende que estamos quebrando paradigmas, saindo do lugar comum da cultura que teve essa forma de pensar, desde que a gente se conhece no mundo, e aí é que fica mesmo aquela sensação de, nossa, como assim? Isso é estranho, soa muito estranho. E aí a intenção é de chegar nesse entendimento devagarzinho, porque a gente está saindo do lugar comum de todo mundo para ir num lugar onde Jesus falou: eu falei e ninguém registrou. Por isso que eu vim dessa forma. Não era isso que eu queria deixar, não ficou explícito. Então, está aqui falando agora com a gente. Então, acho que, não sei se ajudou, Vera, mas isso que você fala é porque a gente veio com uma cultura dizendo que a gente não era isso. É, Uhum, se nós somos a expressão do todo, a expressão de Deus, né, a expressão do Criador, se é expressão, não é criado. uhum. Então, nós não somos filhos, né? Não, essa palavra de filho é religiosa. Aqui a gente não está em nenhuma religião mesmo, é neutro. Nós estamos assim fora do padrão de todas as religiões. E como Jesus fala, né? Eu não vim trazer uma nova religião, eu vim me falar o que eu falei antes, mas que não ficou guardado no tempo da história e tinha suas razões para isso. Uhum. Então, vou continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular para minha nova página, que é essa daqui. Talvez eu tenha que descompartilhar para compartilhar outra. Meninas, tudo bem até aqui? Uma coisa nova, né, pra gente, mas muito legal. Deixa eu É, fechar essa aqui, ou pelo menos abrir a outra, né, para compartilhar a outra agora. Muito bem. Então, vou pegar a carta 2 aqui, que eu já vou mostrar para nós. A foto. Pronto, continuando o nosso momento de olhar esse assunto. Vou ampliar aqui.
Ah, Ah, mudou, né? Mudou a minha, mudou, você mudou meu colocou. negócio. Ah, peraí. Deixa eu ver como é que eu faço. Porque estava aqui, ó, uma setinha. Pronto. Agora, ampliar para ficar mais fácil de ver. Como é que tá aí para vocês? Tá para ver, tá tranquilo. Ah, que eu tô achando que eu queria descer mais. Dá para ler lá Tá em bom, cima, expressar através da vontade e do propósito? dá para ver, tranquilo. Tá. Aí como a gente parou lá, o objetivo, a intenção é expressar, então aí Jesus vem dizer expressar através da vontade e do propósito. Então, tem uma coluna aqui, ó, da vontade, tudo que está embaixo da vontade está relacionado à vontade e propósito. Então, tudo que está embaixo da palavrinha propósito é porque está referido a propósito, está se referindo ao propósito. Ele vai fazendo isso no livro. Ele vai correlacionando a vontade e o propósito com outras coisas para que a gente vá assimilando. Então, a vontade divina, né, que é na verdade, nós estamos falando da consciência divina universal, que inclusive a gente fala na prece, consciência divina é o que a gente fala na nossa afirmação, consciência divina. Então, essa consciência, né, tem a intenção de se expressar através da vontade e do propósito. Bom, a vontade é de surgir e criar, e o propósito é manter o que se criou, dar forma e experimentá-la, quer dizer, ver o que deu nisso, né? Então, a gente vai fazer um bolo. A gente resolve que quer fazer um bolo. Eu tenho vontade de fazer um bolo de chocolate. Aí você vai trazer os ingredientes, você vai ter que ter todo o cuidado. Você tem a vontade, mas você vai ter o propósito de parar ali e fazer. Então, a vontade vem, mas ela precisa de um propósito para realizar. E aí vem a questão de você parar, pôr todos os ingredientes, pôr na forma, esperar o tempo do cozimento, tirar, esfriar e experimentar o que você fez. A sua criação você está experimentando. Então, aí a gente já entende que a vontade é fazer, e o propósito é como fazer com que isso tenha uma forma e você experimente aquilo. Então, foi uma correlação assim que dá para a gente entender que é dar forma e experimentar. Aí vem aqui, se nós somos surgidos e criados dessa vontade, que é da própria consciência, foi nos dado a forma e estamos vivendo a experiência que, na verdade, quem vive em nós é a consciência divina, porque nos deu a forma, está experimentando a nossa forma criada. Então, por isso é que somos, daqui a gente já percebe a nossa divina presença, porque nós não somos outra coisa. A gente é a própria força universal, a consciência, criada numa individualidade, e o que a gente faz está sendo experimentado pelo próprio Criador. Só que aí, descendo aqui, continuando, ele fala que a vontade, que é surgir e criar, é chamada de inteligência universal, enquanto que o propósito, que é de dar forma a experimentá-la, se chama amor universal. Então, agora, a vontade é a inteligência e o propósito é o amor. Agora a gente vai correlacionar. A inteligência é quem? É o sentido do pai, consciência. E o amor universal é o sentido da mãe, consciência. E aqui a gente já remete às duas forças que estão unidas, porque ele fala aqui vontade e propósito, inteligência universal e amor universal estão sempre abraçados juntos para que a criação aconteça.
Então, nós temos a força pai consciência, que é a da vontade, e o propósito, que é mãe consciência. Então, agora a gente sabe por que que a gente fala na oração: Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio. Então, aí agora a gente entende melhor por que que a gente fala pai e mãe. E ele também fala no livro: olha, eu só falei pai naquele tempo porque as pessoas não iam aceitar falar mãe. A mulher era muito renegada, era muito. O papel mãe, a palavra mãe, não ia ser de nenhuma forma possível ser admitida, porque eu precisava deixar alguma coisa. Então ele falava pai, mas agora a gente sabe que é pai e mãe. E é pai e mãe porque existem duas forças, e uma representa, né, a inteligência representa a pai consciência, e o propósito, mãe consciência, que é o amor universal. Tudo bem, gente? Posso seguir? Tudo bem. Agora a gente vai entender que o pai consciência é a eletricidade, é essa energia que temos no nosso planeta e no universo. E a mãe consciência é o magnetismo, que também é o que faz tudo dar forma para que exista, né? Para que se torne visível. Porque existe a eletricidade, que é a atividade, e existe a magnetismo, que é o que une partículas, porque é magnetismo. Então, eletromagnetismo. Daí a gente está entendendo que tudo se parte do eletromagnetismo, que a ciência já conhece, e muitas coisas não sabem explicar, inclusive, da onde veio isso. Sabe que tem. Mas como não tem essa relação de que vem de uma consciência maior que cria todas as coisas, então para num ponto e não explica mais. Bom, aí ele avança na explicação para dizer que o pai consciência, que é a inteligência, ele é o amor inteligente. Ele está misturando, ele está integrando as duas forças. E a mãe consciência é a consciência amorosa, a inteligência amorosa, né? A consciência, eu acho que eu escrevi errado aí. Eu acho que é deixa eu até conferir aqui no livro. É, ele fala aqui, né? Pai, consciência, o amor inteligente. E mãe, propósito, é a inteligência amorosa, não é consciência, não. Vocês me desculpem. Porque ele põe o amor inteligente e a inteligência amorosa. Para dizer que pai e mãe é uma coisa única, junto. Não tem como não estar integrado. E aqui vocês podem ver que muitas culturas falam do yin, do yang, aquele símbolo que é um corpinho branco com a bolinha preta, e a bolinha preta, e é um corpo preto com a bolinha branca. Dá esse sentido do amor inteligente e da inteligência amorosa, porque não são separados, são integrados. Uma coisa junto da outra para que aconteça a criação, para que existam coisas, para que a criação aconteça, exista. E aí a gente parou aqui, mas o quê? A gente só parou para relembrar e captar melhor, porque agora ele ainda vai continuar falando, né, do que é esse amor inteligente, essa inteligência amorosa, e ele vai mostrar a eletricidade e o magnetismo. Então, era preciso que isso ficasse um pouco mais claro. E esse amor inteligente e a inteligência amorosa é o estado de ser antes da criação em equilíbrio, lá nesse momento da inteligência universal final. Porque estava tudo em equilíbrio, ele explicou lá. Só que ele não falou o que estava em equilíbrio. Agora a gente já sabe. É a vontade e o propósito, que é tudo isso aí que a gente viu, foi descendo, amor inteligente e inteligência amorosa, eletricidade em equilíbrio com o magnetismo. Pronto. Agora é que a gente está pronto para continuar a leitura da semana que vem. Como é que vocês estão aí? Ficou mais claro? Vou até Ai, descompartilhar aqui. uma parte aí é bem confusa.
confusa, eu acho. É bem o quê? Confusa. É. Mas eu penso que a gente só vai ter que usar um pouquinho de correlação uma coisa com a outra. Porque aí a gente consegue entender daqui para frente o que que ele quer falar. E nós vamos ter que, talvez, relembrar ou fazer o nosso próprio esqueminha para a gente, quando ele falar tal coisa, a gente, tá. Porque senão a gente vai ficar confuso. É, É por isso que essa carta 5 muitas pessoas desistem de continuar. Porque começa a ficar pirado aqui e fala, não estou entendendo mais nada. Para a leitura, não continua. é. Viu, Cris? Tem uma parte que ele fala dos componentes espirituais da sua fonte do ser. Você lembra disso? Aí Repete aí, ele ele fala fala o quê? dos componentes espirituais da sua fonte do ser. Ele diz assim: não desanime se você entender e perceber você possui uma que você possui em uma medida muito, muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Aí ele diz: você extrai da sua fonte do ser tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e físico. Aqui eu achei interessante essa parte, porque você extrai da sua fonte do ser tudo que você é. Ou seja, como a gente está em ligação direta com essa fonte, que deveria estar, né, que nós não estamos, que nós falhamos um pouco nessa parte, então, se a gente tiver essa conexão com a fonte do ser, que é o Criador, que é Deus, né, no caso aqui a gente usa a palavra consciência divina, a gente vai, se a gente extrai da fonte do ser o espiritual, mental, emocional e físico, nós vamos nos aproximar muito mais da consciência divina, não é? Aí como você falou, né, que a gente extrai tudo da fonte, não dá para a gente não estar conectado, porque é a nossa fonte. É, é, é. Nós somos criados e expressamos a fonte. Nós estamos conectados com a fonte. Porque o que nós somos já é a expressão da fonte. A fonte criadora já está aqui fazendo com que nosso coração bata, com que nossas células trabalhem. Aí a gente, aí vem aquela parte que tudo está dentro de nós e fora. Então essa consciência está em nós, por quê? Porque nossas células, elas vêm de uma junção de moléculas para que elas existissem como células e elas têm uma função inteligente que não para. Então elas são inteligentes não uma vez que deu um clique para elas serem inteligentes e saber funcionar e saber fazer o órgão do coração bater, ou ele existir, ou as células virarem órgão, músculo cardíaco, não é só num clique, é assim que ela funciona, porque ela está sempre conectada com a fonte, com essa energia, né, máxima, que faz com que elas existissem, mas não por elas em si. As moléculas que se reuniram para que formassem elas, naquela ordem, naquele jeito, que recebeu uma coisa que recebeu átomos próprios para que formasse aquelas moléculas, e aqueles átomos tiveram a constituição adequada na forma e na quantidade, para que pudesse. E aí, atrás do átomo, tem mais uma coisa, e outra coisa, e outra coisa, e que os cientistas chegaram na fonte de tudo, que é o vácuo quântico. Parece que essa fonte universal final está no vácuo quântico, que transforma tudo em coisas que reais, que não tinha nada. O vácuo quântico parece que é da onde surge tudo. E justamente a ciência quântica descobriu que existe uma fonte, o vácuo quântico, mas que dali até que vire um átomo, tem muitas fases ainda.
Aí que vira um átomo, mas como que aquele átomo que vai virar uma molécula adequada para que aquela membrana celular aconteça, para que aquelas coisas, para que o DNA exista? Então, a nossa fonte está sempre conosco, trabalhando para que a gente exista. Só que também tudo em volta de nós existe através da fonte. Então, a gente extrai o nosso ser da fonte, a gente não está desconectado, a gente está sem a consciência que somos a fonte. Agora que nós estamos estudando isso, para entender que nós somos a própria fonte, aqui, fractal, um pedaço vivo, real, que tem poder de criação. Somos co-criadores, porque o Criador cria, e somos fractais, criadores, criadores inconscientes, que Jesus disse assim: Ah, por que que todo mundo tem miséria e fome e tal? Ele falou no deserto. Porque as pessoas pensam que é assim a vida, mas elas foram induzidas a acreditar nisso, porque na verdade vós sois deuses. E Jesus falava, né? Podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas por que a gente Mas, não faz, né? Nós estamos num planeta de terceira dimensão, numa condição de distração 100%, e a consciência agora que desperta para muitas pessoas, porque um tempo maior de energia de conexão da transição planetária está proporcionando isso. Então, não nós aqui ainda temos esse estudo, essa vontade de estudar isso, estamos crescendo em consciência, mas de tudo que foi deixado na nossa cultura, essas crenças, não é assim rápido que a gente vai conseguir se sentir a fonte. Agora, por enquanto, a gente está sabendo que nós somos, mas a gente não consegue expressar tanto como poderíamos. A gente vai começar uma jornada aí. é porque é muito, assim, é uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade. É, você falou tudo. Tudo é muito simples. Parece até que não é isso só, Não é mas isso. Então, quando a gente pensa que nós extraímos tudo da fonte, aí a gente pensa assim, nossa, mas por que que eu não tenho abundância? Então, porque a fonte é uma fonte, já diz o nome, fonte, né? é. Aí nós vamos entrar em outro processo, que é a condição do planeta, as interferências que a gente tem quando a gente esquece do nosso passado, da nossa origem, a gente não sabe de onde a gente veio, por que que a gente está aqui, para onde que a gente vai, qual é a nossa missão, a gente não tem essa informação clara. A gente tem que despertar nossa intuição para entrar em contato com essa informação dentro de nós, ouvir o coração. Aí entra nesses processos de despertar que fala ouvir o coração, entender que nós temos essa intuição, a glândula pineal ativar e entender que somos seres para além desse corpo físico, e aí nós vamos ter que entrar numa jornada para que a gente consiga ultrapassar todas as conexões de limites que nós temos culturalmente e que está no coletivo, no inconsciente coletivo da humanidade, não é nem só nosso. Então, Cris, porque às vezes quando estava estudando isso hoje, eu comecei a pensar que, assim, a divindade, a fonte, ela nos, ela, ela pode nos abastecer, digamos assim, um termo grosseiro, de tudo aquilo que a gente precisa, né? Ótimo. E aí, às vezes a gente vê pessoas que parece que já tem dentro delas, embora de outra maneira de entender, mas ela tem essa compreensão disso, né? É claro que não é com essas palavras, não é,
mas ela entende. Eu já conversei com várias pessoas que pessoa evangélica, pessoa, mas ela tem um entendimento do divino que falta muitas vezes para a gente, né? É, Agora que nós estamos estudando, que a gente está se aprofundando, né? E tentando entender tudo isso que é passado nessas cartas, mas eu fiquei lembrando hoje, falei, nossa, mas eu já conversei com pessoas que têm um entendimento muito profundo, né? De toda a divindade, como que eu acho que é aquilo que você falou, né? A intuição, né? tem uma coisa que você vai ver neles, nessas pessoas que têm essa convicção. Embora elas não entendam que elas são a fonte, porque isso Uhum. não foi passado nas religiões, porque se todo mundo soubesse que era a própria fonte, nem religião ia precisar. Então a gente tem um certo limite para que a sociedade seja controlada, vamos dizer assim, controlada por forças maiores, para a gente acreditar que a gente não consegue, que a gente precisa de um salvador, que a gente precisa de forças externas para que a gente possa sobreviver. Então, como isso não foi passado exatamente, não deixa de ter uma dependência, mas tem um poderzinho que é dado, que é assim, olha, a fé e a confiança. Muitas É, religiões ensinam a você ter fé em Deus de uma forma absoluta, absoluta. Você vai ver pessoas evangélicas num nível de fé e de certeza que nada abala essa certeza. E essa não, certeza conecta com a abundância, porque elas creem que elas podem, que elas merecem, que elas vão ser supridas. E na nossa prece a gente fala: Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Aí a gente tem que acreditar nisso. E eu vou dizer que quando eu comecei a ler esse livro a primeira vez e que eu li essa prece, eu não sentia que eu era provida de tudo isso. Eu tinha crenças de que não era isso. Não foi assim que eu fui ensinada. E aí eu tive que ir buscando sentir essa abundância de cuidado, né? Que a consciência divina nos dá para todos, mas que se a pessoa não está acreditando, ela ela não vive, porque ela é co-criadora da vida no que ela acredita, no que ela pensa que ela pode fazer ou não fazer, o que ela pensa que é ou não é. Então, se a gente não foi aberto para que acredite que nós somos a fonte, então, né, nós nem sabemos disso tudo. Agora, quando algumas religiões ensinam essa força de fé, nem que você esteja ligado a uma religião, mas você tem essa certeza que Deus proverá. E olha que a Bíblia tem muitas partes que falam assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se você fica naquela frase, você consegue. Porque você criou aquela certeza absoluta, independente de religião. Aquelas palavras te colocam na confiança. sim. Confia. Confia no seu Criador. Ou na sua fonte, porque Criador, agora se eu falar, parece que a gente é um pedaço fora. Mas nós somos da fonte. Então, nós somos o Criador, um pedaço dele expressando. E se eu acredito que eu posso, eu posso. Uhum. Então, as pessoas que já têm isso claro, elas fazem acontecer. A vida fica boa, vivem confortavelmente, não têm dificuldade financeira e ainda louvam a Deus porque foi Deus que deu, né? É, Foi sem ela saber que ela é o próprio pedacinho de Deus. Só falta, ó, eu entendi que só falta uma viradinha de chave
para muitas pessoas. É só mudancinha. É porque Deus não está ali fora delas, está dentro, é elas próprias. Mas outra parte ela pegou. A confiança, a fé, a certeza, eu tenho convicção de que Deus proverá. E ela é o Deus dela mesma. Através dela, Deus se expressa, porque ela é. Nós somos Uhum. deusas. Bonito demais, bonito. Pensa quando eu me apaixonei quando eu descobri isso. Agora nós temos que viver essa certeza, né? Pois é. Então, semana que vem, mais um pedacinho dessas finais de carta 5 e é assim, nesse nível. Nesse nível. Ainda vai só aumentar. É por isso que ficou bom a gente ficar aqui nesse pedacinho do tempo, porque depois, nos próximos movimentos, o negócio fica cada vez mais claro. E a gente vai se sentindo muito mais divino e capaz, fora que vai entendendo outras coisas. Então a gente termina por aqui para não se delongar no tempo, mas e eu acho que foi uma experiência rica assim de despertar, né? E aí eu peço permissão a vocês que estão aqui ao vivo para encerrar, se não tiver mais nenhum comentário. Então tá bom. A gente se vê no próximo encontro com esse estudo riquíssimo. Tchau.